Olá! Para quem está na pós-graduação, principalmente na área de ciências biológicas, uma hora essa pergunta chega: qual o tamanho da minha amostra? Esse é um dos momentos mais críticos no planejamento de qualquer pesquisa. E hoje, vamos direto ao ponto. A gente vai entender como estimar o tamanho do efeito de um jeito adequado. Essa é a peça-chave, sabe? Para que o cálculo do tamanho amostral seja não só correto, mas também relevante. Então, vamos começar explorando esse dilema do tamanho amostral, que é um desafio que, olha, com certeza todo pesquisador já enfrentou ou ainda vai enfrentar. Essa é a grande questão, não é mesmo? Achar o número certo, o número de indivíduos, de unidades experimentais, é um passo fundamental para a validade do estudo todo. Porque, pensa bem, nem grande demais para a gente não desperdiçar tempo e recurso, nem pequeno demais a ponto de correr o risco de não ter poder estatístico para detectar um efeito que está lá, que existe de verdade. E olha que interessante, o cálculo em si, a matemática, não é o maior dos problemas. Hoje em dia a gente tem softwares como o G-Power que fazem isso para a gente, mas eles precisam de uma informação crucial que a gente tem que dar, a estimativa do tamanho do efeito. É aqui que o bicho pega, é aqui que mora a dificuldade. Como estimar esse valor de um jeito que faça sentido? E é justamente nessa busca que um erro muito, mas muito comum acontece. Aquela corrida maluca pelo famoso P menor que 0,05. Ela pode levar a gente para uma verdadeira armadilha. A armadilha de focar só e unicamente na significância estatística. E aqui a gente vê a diferença fundamental. A significância estatística, ela só diz pra gente, ok, parece que existe um efeito. Já a relevância prática pergunta, tá, mas e daí? Esse efeito realmente importa? Vou dar um exemplo. Um estudo com uma amostra gigante pode achar um efeito minúsculo e dizer que ele é estatisticamente significativo. Tipo, provar que um tratamento aumenta a sobrevida de um animal em 2 horas. É significativo estatisticamente? Talvez. Mas é prático? Tem relevância real? Provavelmente não. E isso é um baita desperdício de tempo e de recursos. Bom, então para a gente fugir dessa armadilha, a solução é entender de vez e estimar direitinho o tamanho do efeito. Vamos desmistificar esse conceito agora. A definição é bem direta. O tamanho do efeito é basicamente a força, a magnitude do fenômeno que a gente está investigando. Ele não responde só se existe um efeito, mas o quão grande e importante ele é. É a medida da diferença real que a gente espera encontrar no mundo. Para isso ficar bem concreto, vamos usar um exemplo bem simples. Imagina só um estudo que está comparando as notas de 2 grupos de estudantes. O grupo A, esse pessoal teve umas aulas de reforço e no final a média das notas deles foi 85. Já o grupo B era o grupo controle, não teve aula extra nenhuma e a média deles foi 80. Ok, a diferença bruta entre eles é, obviamente, de 5 pontos. Isso já é um tamanho de efeito, mas está na sua forma mais crua. Diz alguma coisa, mas falta contexto para a gente poder comparar com outros trabalhos, por exemplo. E aqui está o pulo do gato. Para que esses 5 pontos tenham um significado universal que possa ser comparado entre diferentes pesquisas, a gente precisa padronizar esse número. E a gente faz isso levando em conta a variabilidade dos dados. É isso que nos leva a uma das medidas mais comuns, o famoso deadcoin. Então, se a gente dividir a diferença de 5 pontos pelo desvio padrão dos dados, vamos imaginar que o desvio padrão aqui seja 10. A gente chega a um deadcoin de 0,5. E por convenção, um valor de 0,2 é considerado pequeno, 0,5 é médio e 0,8 é grande. Ou seja, nosso efeito aqui é médio. Agora sim, agora a gente tem um número que tem um significado prático e que pode ser comparado. Beleza, o conceito está mais claro. Mas a pergunta principal continua, né? Como é que eu vou estimar esse valor para um projeto novo antes mesmo de coletar os dados? Agora a gente vai ver as estratégias práticas para fazer exatamente isso. Basicamente, existem 3 caminhos principais. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é mergulhar na literatura e analisar estudos anteriores. O segundo é arregaçar as mangas e conduzir um estudo piloto. E o terceiro caminho é usar estimativas teóricas, baseadas no que já se sabe no seu campo de estudo. Vamos olhar cada um com mais calma. Analisar estudos que já foram publicados te dá uma base empírica, algo real para começar. Já um estudo piloto, mesmo que seja com poucos dados, pode te dar uma estimativa muito precisa, porque é da sua população específica, do seu sistema. E as estimativas teóricas? Elas são super importantes quando se está numa área muito nova, desbravando um campo onde ainda não tem muito dado publicado. Certo, mas aí vem a pergunta, qual dessas 3 é a melhor? E a resposta é, por que escolher só uma? A abordagem mais robusta, a mais defensável, na verdade, combina o melhor de todas elas.
A melhor abordagem, sem dúvida, é a combinada. Ela une os dados da literatura com os resultados do seu próprio estudo piloto e com o conhecimento teórico da área. Essa síntese toda resulta numa estimativa muito mais forte, muito mais precisa e defensável do que qualquer um desses métodos sozinho. Isso tudo nos traz de volta ao ponto principal dessa nossa conversa. O objetivo final não é só achar um resultado com um P baixinho. A grande meta é encontrar um resultado que tenha importância prática, que signifique alguma coisa no mundo real. Então, para a gente fechar, eu deixo essa reflexão. Antes de abrir qualquer software estatístico, vale a pena se perguntar qual é o menor tamanho de efeito que, se for encontrado, vai representar um avanço de verdade na minha área. A resposta para essa pergunta não só vai guiar o cálculo do tamanho da sua amostra, mas vai guiar o impacto de toda a sua pesquisa.